Oi pessoal, tudo bom? Vamos falar sobre teoria do precedente dentro do novo Código de Processo Civil hoje? Não vou falar sobre nenhuma decisão recente de informativo, porque chegou ontem esse livro aqui pra mim da editora Juspod e eu queria muito contar pra vocês que eu já comecei a ler ontem mesmo pra me atualizar em relação a como fica os precedentes com a sistemática do novo Código de Processo Civil. Então eu achei melhor trazer esse livro, um comentário bem rapidinho, comparando um artigo aqui do livro com um dos enunciados publicados recentemente pela ENFAM. ENFAM é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que recentemente publicou vários enunciados tratando especificamente do novo CPC. Então dá para comparar o que a doutrina já fala com esses enunciados sobre a teoria do precedente, especificamente o distinguishing. O que seria distinguishing? Se você quiser anotar, pode anotar. Eu peguei um conceito da doutrina que diz: distingue-se ocorre quando o caso concreto em julgamento apresenta particularidades que não permitem aplicar adequadamente a jurisprudência do tribunal. Então eu vou te dar um exemplo. No informativo 707 de 2013, no RE 550.769 do Rio de Janeiro, que eu tenho vídeo já no canal sobre isso, sobre sanção política, o STF aplicou essa nomenclatura do distinguish dizendo o seguinte: neste caso específico, neste RE, nós não vamos adotar as súmulas 70, 3223 e 547 aqui do STF. Não vamos adotar essa súmula por mais que a situação seja semelhante. O caso é diferente e nós optamos por aplicar esse distinguish, que seria exatamente isso. Este caso possui peculiaridades e permite ao magistrado, ao tribunal, excepcionar aquela jurisprudência, aquela súmula, aquela tese fixada, dizendo que pelas peculiaridades, fazendo uma confrontação entre a tese fixada pela jurisprudência e o caso concreto, opta-se por ou restringir a aplicação daquela tese, daquela súmula, ou por afastar completamente. E foi isso que o STF fez então no caso de cigarros, quando tinha uma restrição à atividade econômica da prática da fabricação de cigarros em relação ao não cumprimento de obrigações tributárias. Naquele caso, apesar de existir uma restrição econômica a uma atividade, que teoricamente seria caracterizado como sanção política, o STF falou, nesse caso aqui, as peculiaridades permitem que o STF não aplique aqueles precedentes, aquelas súmulas, não caracterizando assim a sanção política. Quem quiser, só procurar no meu canal aqui, sanção política, que você vai entender melhor esse caso concreto. Então, explicado o que seria um precedente de uma forma bem rápida, o que seria o distinguish de uma forma bem rápida, a gente passa agora para a leitura do artigo 489 do novo Código de Processo Civil, parágrafo 1º, inciso 6º. Diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção. Distinção é o distinguish que eu acabei de explicar para vocês. No caso, em julgamento ou a superação de entendimento. Superação é o overruling, que a gente pode ver no próximo vídeo. Hoje eu vou falar especificamente da distinção ou distinguishing. Então, pelo que eu li aqui para você, tem que ficar escrito, no novo CPC ficou definido que o juiz, quando um precedente for afastado num caso concreto, ele precisa demonstrar a existência dessa distinção, comprovando da mesma forma como fez o STF lá no informativo 707, que não aplicaria aquelas súmulas aplicando uma justificativa em relação a isso. Agora vamos ao livro. Tá, se você leria isso, falou, compreendi, o distinguish, o magistrado precisa apresentar uma justificativa do mesmo jeito que vem acontecendo e sendo seguido pelos tribunais superiores. Mas a doutrina, claro, já começa a escrever sobre esse artigo e a falar como é que vai se dar essa justificativa, como é que a distinção vai aparecer no processo, como é que o magistrado deve agir dentro do processo. E aí cria-se algumas teorias. Então, nesse livro, que é o que eu li, comecei a ler ontem já, um artigo me chamou a atenção, que é de Lorena Barreiros,
é uma doutoranda e uma procuradora do estado da Bahia, que ela diz: esse artigo 489 consagrou um direito subjetivo à distinção. Ela coloca algumas etapas a serem cumpridos pelo magistrado. Por isso que o direito subjetivo à distinção é da parte, que tem como contraposição uma obrigação do juiz. Algumas obrigações a serem seguidas pelos magistrados. Quais seriam essas? Eu vou ler com vocês aqui. O magistrado tem o dever de consultar as partes antes de se definir o precedente a ser utilizado em um dado caso concreto. Então, notando que pode existir uma distinção, essa Lorena Barreiros defende que deve existir um dever de consulta. Ela não deixa expresso aqui, mas parece muito com aquele dever de cooperação. O princípio da cooperação, inclusive, que Fred fala muito sobre ele, justamente quando vai aplicar a prescrição de ofício. Vocês já devem ter visto isso na doutrina do Fred. Se ainda não viram, coloca um asterisco aí, pesquisar o princípio de cooperação entre partes e juiz. Bem parecido com isso que ela fala. Então, deve existir uma consulta prévia às partes para que se adote o distinguish num processo. Isso seria a letra A dos deveres. A letra B, a necessidade de fundamentação quanto à escolha do precedente e a sua aplicação no caso concreto. Notando que existirá um precedente, o juiz tem que explicar por que ele escolheu aquele precedente no caso concreto. As semelhanças que ele viu, as semelhanças fáticas, as semelhanças jurídicas, seria a letra B do direito subjetivo à distinção que ela traz aqui nesse artigo. E a letra C, a necessidade de fundamentação quanto à exclusão da aplicação do precedente na parte concreta. Então, lendo esse artigo dela, em relação ao direito subjetivo ao distinguish da parte em relação ao juiz, nota-se 3 tarefas aqui. O juiz tem que consultar a parte quando ele encontrar aquele precedente que vai ser excepcionado. Número 2, ele tem que necessidade de fundamentação, por que ele escolheu aquele precedente para aplicar naquele caso concreto. E número 3, se ele for excluir, aplicar o distinguish, ele tem que apresentar uma justificativa da exclusão daquele precedente, daquela súmula, daquela tese fixada no caso concreto. Então, seria um direito subjetivo à distinção para a parte com um ônus para o juiz. O enunciado, agora vamos para o enunciado número 9 da Infam, ele diz o seguinte: é ônus da parte, para os fins do disposto no artigo 489, parágrafo 1º, incisos 5 e 6 do CPC de 2015, identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento, sempre que invocar jurisprudência, precedente ou súmula. Vocês vejam aqui que não que há uma divergência expressa entre as opiniões, mas a doutrina, neste livro aqui da editora Juspodium, ela fala em direito subjetivo à distinção. E o enunciado número 9 da Infam fala expressamente: é ônus da parte comprovar que a necessária distinção, qual é o precedente aplicado, sem falar em consulta, que é o que a Lorena Barreiros defende aqui no artigo dela. Então eu achei interessante trazer essa distinção para vocês, para que vocês, primeiro, saiba que o distinguish hoje está expresso no novo Código de Processo Civil. Número 2, tem doutrina já dizendo em direito subjetivo da parte em relação à distinção do precedente. E número 3, o enunciado número 9 da Infam fala em ônus da parte em apresentar essa distinção. Tanto esse enunciado só está explicando, porque lá, como a gente leu no artigo 489, fala o precedente tem que ser invocado pela parte. E a Lorena Barreiros fala, o juiz tem que consultar a parte antes de praticar a distinção. Então é um tema extremamente novo, dá pra ver que aqui são pensamentos diferentes, mas que na hora que for aplicado no caso concreto, quando entrar em vigor o novo Código de Processo Civil, a gente vai ver como isso vai se dar, de que maneira isso vai acontecer. Para a sua prova, eu acho importante como acréscimo, se você for fazer uma discursiva, se você for fazer uma oral, você já citar desde agora que o distinguish, essa nomenclatura da teoria dos precedentes,
já se encontra expressa no novo Código de Processo Civil, sendo que o enunciado número 9 diz que é um ônus da parte e já a doutrina já começa a falar em direito subjetivo à distinção para a parte. Então é isso que eu queria trazer para você, só para que você comece a pensar sobre isso. É um assunto longo que eu acredito que até eu estou me atualizando, espero ler vários artigos desse livro que eu achei muito bom, Precedentes da editora Juspodium, recomendo para vocês a leitura, para que a gente aprenda junto o novo Código de Processo Civil. Então é isso, até semana que vem. Semana que vem eu volto a explicar uma decisão STF, STJ. Bons estudos para todo mundo, até a próxima, tchau!